Olha só, pessoal, a gente começa falando desse novo pacote de corte de gastos. Inclusive, o ministro da Economia, Fernando Haddad, está nesse momento, junto com outros ministros, detalhando tudo que foi adiantado ontem em rede de rádio e TV, né? Agora, para os jornalistas, enfim, quem está no YouTube está acompanhando, não só o ministro Fernando Haddad, mas também outros ministros ali que vão detalhar todos os processos desse pacote. Até agora, a gente sabe de algumas coisas e dá para começar esse debate aqui. O pacote de contenção de gastos do governo era amplamente aguardado, né? Desde que o segundo turno das eleições municipais foi encerrado em 27 de outubro. A proposta limita o crescimento do salário mínimo, restringe o abono salarial e aumenta impostos dos chamados super ricos. Além do pacote de corte, o governo também propôs isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês. Os analistas viam o pacote com bons olhos, mas não contavam com a isenção do imposto de renda. O chamado time, né, o tempo ali do anúncio sobre o IR também incomodou a cúpula da Câmara e tem incomodado também os analistas. Ô Rita Mundim, o que a gente tem até agora, lógico que isso tudo vai ser detalhado, está sendo detalhado nesse momento ali de Fernando Haddad com os jornalistas. Mas dá para falar o quê? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Resumindo, uma bagunça. Misturaram as coisas. E quando você mistura receita com despesa, uma notícia anula a outra. Então o foco era num pacote para corte de despesas. Mas, na verdade, os holofotes foram para renúncia fiscal, para isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000. E o que aconteceu? Se você tem uma equação, receitas menos despesas igual a zero, isso é fiscal. E o ideal seria, inclusive, um superávit fiscal. Receitas menos despesas maior que zero. Eles anunciam um pacote para cortar despesas e um pacote que deveria concentrar toda a atenção do Congresso, mas, ao mesmo tempo, o populismo anuncia uma promessa de campanha na hora errada, que é o governo abrir mão de receitas, renúncia fiscal. E o que é mais fácil de aprovar no Congresso? O que o povo vai falar assim, poxa, você tem que aprovar a isenção do imposto. Então, na hora que a gente tem que cortar na carne, que concentrar os esforços em adotar medidas estruturantes para resolver o problema da responsabilidade fiscal, né, para que o Brasil consiga ir para o crescimento sustentável através do equilíbrio das contas públicas, o governo mistura tudo e anula praticamente toda a expectativa e todo o efeito do pacote. Porque a gente sabe quanto é a renúncia fiscal, mas nós não sabemos quanto será o corte de despesas. E aí, na hora que a gente faz a conta, o tal do mercado, que o presidente insiste em negar, esse mercado vê que está sendo empurrado com a barriga, que não existe propósito político de consertar o país, mas de fazer um populismo barato na hora errada. E ontem o dólar bateu a maior cotação da história. E não teremos paz hoje de novo, não. Porque, repito, o medo é que o Congresso vote a renúncia fiscal antes de votar o pacote de corte, com medidas que têm que ser discutidas uma a uma. E aí quem vai pagar a conta? A PJ, a pessoa jurídica. Então estão fazendo uma discussão da reforma da renda de uma maneira atabalhoada e antecipada, que a reforma da renda é essa isenção e, para compensar essa isenção, vão tributar quem ganha mais de 50 mil e recebe lucros e dividendos. Esse é o imbróglio. Vamos ver o que vai vir daqui para frente. Eu estou acompanhando aqui o Haddad falando aqui também, e ele já está falando que tudo é herança. Tudo que esse governo faz de atabalhoado é herança dos governos passados. Aí não dá, né? Haja paciência. A Rita citou o Fernando Haddad. Vamos ouvir um pedacinho desse anúncio. Fazer prever. Da Fazenda. Ver se a gente pega um trechinho para ouvir. Vamos ver. Regular esse dispositivo constitucional que rege os supersalários, para que nós tenhamos segurança jurídica de que a mudança vai ser para valer. Então, nós queremos retomar esse debate com o Congresso Nacional, uma vez que a Câmara já se manifestou e há a abertura do Senado Federal para nós retomarmos essa discussão. Pois é um anúncio longo, complexo, num economês. Diga, Rita.
Ô, Júnior, o que ele está falando? Os super salários, eu morri de rir. Uma das medidas do pacote é realmente acabar com os excessos dos super salários, né? A quem está ganhando aí mais de 44 mil, ele está falando agora que vai retomar as discussões. É brincadeira. Agora, na hora que você isenta, pronto, a Receita para de entrar. É isso, é simples assim. Nós estamos agravando a crise fiscal com o populismo na hora errada. E aí, Marcelo, pelo que a Rita está falando ali, praticamente não tem nada certo nessa história. E como é que você analisa isso? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Então, eu vou ver o copo um pouquinho cheio. Eu acho que eu concordo com a Rita, né, que realmente houve uma confusão, misturou muita coisa, né? Anunciou várias coisas juntas, não só a questão do ajuste fiscal. Acho até que é um erro, talvez até de estratégia do governo, né? Porque já dizia Maquiavel lá na Carta ao Príncipe, né, lá de 1500, as notícias ruins se anuncia toda de uma vez. Notícias boas você vai anunciando a conta-gotas, né? Para as pessoas irem para ir e sendo divididas. Tem aquela sensação que tá tendo mais notícias boas. Esse é naquele livro O Príncipe que Maquiavel escreveu para o Médici. E eu acho que o governo ficou meio pressionado, né? O Haddad tinha que anunciar esse pacote com muitas medidas negativas. E aí aquela ala mais radical do governo, que fica muito preocupado com a popularidade, ficaram, né, zunindo ali no ouvido do Haddad por muito tempo. Olha, não pode anunciar um pacote tão negativo, tem que incluir medidas positivas. E aí o ministro incluiu uma medida muito positiva, uma promessa de campanha do presidente Lula, que bom que ela está sendo apresentada. Eu acho que a gente tem que valorizar isso. Gente, abrir mão, né, cortar o imposto de renda para quem ganha R$5 mil é um avanço gigantesco. É um avanço necessário, uma promessa de campanha, e que bom que isso vai ser implementado. E para rebater isso, vai aumentar a taxa de quem ganha acima de 50 mil. Então, pelo que eu consegui pegar do Haddad, para quem ganhar acima de 50 mil, vai passar para 10%. Uma alíquota essa de 10%. 10% de 50 mil, se eu não estou errado na matemática, é 5 mil. Então, quem ganha 50 mil vai ganhar 45. Quem ganha 5 continua ganhando 5 sem pagar o imposto. Então, assim, são questões muito justas. Ele apresentou ontem, outro ponto muito positivo, a necessidade da mudança na aposentadoria, né, da reserva dos militares, né, criar uma idade mínima de 55 anos para os militares irem para a reserva. Também uma medida muito acertada. A mudança nas questões que envolvem os militares sempre foi empurrada com a barriga pelos governos brasileiros. Mesmo governos petistas do passado não queriam criar esse problema, né, com o Ministério da Defesa. O governo Bolsonaro também não. Então, a gente vê que o governo está indo em alguns pontos positivos que eu acho que a gente tem que destacar. Agora, realmente, outros pontos são, né, o Haddad fala, a gente sabe que é pura fantasia. Essa questão dos super salários. Poxa, o Senado está discutindo agora a volta do quinquênio, né? O Ministério Público toda vez aprova aumento. O Judiciário toda vez aprova aumento. A gente tem o Judiciário mais caro, talvez, do mundo. Então, assim, achar que o governo vai conseguir mudar isso sem ter nenhuma força no Congresso é ilusão. Eu acho que o Haddad joga para a plateia quando ele fala isso. E a outra coisa que o Haddad joga para a plateia é a questão das emendas parlamentares, né? Falando que vai reduzir as emendas parlamentares. O Lula sancionou o projeto que garante as emendas parlamentares nessa semana. Será que realmente ele acha que os deputados vão aprovar alguma coisa que vai tirar dinheiro deles mesmos? Então, para ver o copo meio cheio e meio vazio, tem propostas positivas e tem algumas propostas que são pura... o Haddad no País das Maravilhas. William Travassos, e aí? Eu tava ouvindo a Rita, bom dia, Júnior, bom dia, bancada. Tava ouvindo a Rita e o Marcelo falando, né? Aí eu lembrei de bolo de chuchu com recheio de catupiry. E bolo de chuchu não é nada, né, amigo? Mas aí você coloca um recheio de catupiry e vende, olha, tem recheio de catupiry, e é legal. Porque é mais ou menos isso, né? Para tentar aprovar esse pacote, eu preciso... Quando você não traz uma clareza, né, com esse objetivo, assim, ó, é um governo que gasta muito, a estrutura é muito pesada, a gente precisa encolher. Se isso não ficar claro, o mercado fica inseguro, e é o que a gente percebe esse desconforto quando eu ouço uma economista falando. Então vamos aguardar a apresentação, os argumentos do governo e como eles vão, né, se mobilizar para tentar botar isso para frente. Agora, final de ano, você acha que alguma coisa vai andar, amigo? Eu tô achando tudo muito confuso. Eu tô acompanhando aqui, depois a gente vai fazer mais um sobe-som nesse anúncio do Haddad. A gente tá vendo ali ele falando de Proagro, de Fundeb. Eu tô achando tudo muito, muito misturado, assim. Enfim, precisa entender no final desse processo tudo que a gente vai conseguir espremer e tirar desse anúncio. De repente é um bolo de chuchu com soja, milho. O negócio tá meio confuso. Vamos ouvir um pedacinho do Agência de risco, pelos organismos internacionais, pelo mercado. Se nós tivermos a compreensão de que os marcos desse arcabouço precisam ser respeitados e cuidados para que nós tenhamos
os seus parâmetros respeitados, nós vamos ter previsibilidade nas trajetórias, tanto de resultado primário quanto de dívida pública. Isso vai dar sossego para o Banco Central, isso vai dar previsibilidade para o mercado, vai colocar o país onde nesse momento fica difícil até de entender o que ele está dizendo, mas os 2 momentos que eu fiz o sobe som aqui são 2 momentos importantes. Acho que a Nossa Senhora do Rádio está me ajudando aqui. Ô, Júnior, toda vez que eu vejo o Haddad tentando defender o arcabouço fiscal, que ele mesmo apresentou, né, há 2 anos, eu fico com um pouco de pena dele, porque assim, o próprio governo não respeita o arcabouço que ele criou. Né, ele criou uma série de medidas para tentar conter gastos, só que isso vem sendo dinamitado pelos colegas dele, né, pelos ministros que participam do governo a todo minuto. Então, assim, eu fico com a impressão que o Haddad está lutando contra o mercado, que não tem confiança nele, e contra o próprio governo petista, que também não confia que ele vai conseguir entregar esses resultados. Ô Rita, só pra gente encerrar esse papo, pelo menos por agora, desse anúncio do Haddad, eu sei que você está acompanhando aí, algo que você queira destacar até agora? Olha, eu só quero colocar aqui uma pitadinha de humor, mas sarcástico. O JP Morgan, um dos maiores bancos de investimento do mundo, ele rebaixou a recomendação para o Brasil. Ou seja, nós estamos sendo desagiados, nós estamos sendo descontados todos os dias. E ele falou que o Brasil vive o eterno dia da marmota. A marmota é um festival que acontece em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Eu vivi na Pensilvânia. Então a marmota, ela sai da toca e ela prevê se o inverno vai ser mais curto ou mais longo. Ou seja, a gente não sai desse inverno do descontrole fiscal. E isso é um preço altíssimo que o país paga, que a sociedade paga pela falta de coragem política de colocar ordem nas contas públicas. O dinheiro não é do governo, o dinheiro é do contribuinte, é do cidadão. É preciso vergonha na cara para podermos colocar de pé o principal sustentador do real, que é a responsabilidade fiscal. É uma vergonha a gente não ter políticos capazes de entregar na ponta final o dinheiro do contribuinte para políticas públicas de qualidade, sem essa gastança de partidos, de emendas, de tudo. Estamos numa cilada política.